Portugal é um país localizado na Península Ibérica, no extremo oeste europeu, sendo o ponto mais ocidental da Europa continental. Possui um território de aproximadamente 92.212 km², composto na maior parte pela sua porção continental, além de duas regiões autônomas, o Arquipélago da Madeira e o Arquipélago dos Açores. Mas Portugal já foi muito mais do que isso, já que, graças ao seu pioneirismo marítimo, conseguiu construir o primeiro império global da história. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos contando a história de Portugal. Nesse primeiro vídeo, vamos conhecer a sua origem, desde o início da ocupação humana da região até o surgimento do Reino de Portugal. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Apesar de alguns estudos defenderem que a região onde hoje é Portugal começou a ser habitada pelos humanos há cerca de 1.200.000 anos atrás, é mais provável que essa região tenha começado a ser habitada há cerca de 400.000 anos, quando o Homo heidelbergensis começou a ocupar esse local, de acordo com o fóssil humano mais antigo chamado de crânio de Aroeira, encontrado na Gruta de Aroeira, datado dessa época. Também foram encontrados vestígios de neandertais também dessa época, que chegaram provavelmente pelo norte da Península Ibérica, conforme indica um dente encontrado na caverna chamada de Gruta Nova da Columbeira, na cidade de Bombarral. O homem moderno chegou nessa região por volta de 35.000 anos atrás, conforme sugerem os estudos realizados em fósseis encontrados na Gruta da Lapa do Picadeiro, no município de Alcanena. Esses humanos rapidamente se espalharam por todo o território. Esses povos se desenvolveram com o tempo e formaram o que ficou conhecido como povo íbero, ou povo ibérico, e por volta de 5.500 a.C. surge uma cultura mesolítica na região. A partir de 1000 a.C., várias ondas de celtas, um povo indo-europeu originado possivelmente na Europa Central, invadiram a região onde hoje é Portugal, principalmente a parte norte e central. Esses povos começaram a interagir com os povos que já habitavam a região e formaram vários grupos étnicos diferentes. Mais ao sul, começaram a se estabelecer na costa alguns assentamentos comerciais semi-permanentes fundados por fenícios cartagineses. Esses povos se organizaram e por volta do século III a.C. estavam divididos entre os galaicos no norte, os lusitanos no centro-norte, os célticos no centro-sul e os cônios habitando a atual região do Algarve. Em 218 a.C., durante o contexto da Segunda Guerra Púnica, começa a invasão romana da Península Ibérica e já em 197 a.C., depois da vitória romana na Segunda Guerra Púnica, os romanos anexam parte da Península Ibérica, estabelecendo as províncias da Hispânia Ulterior e Hispânia Citerior. A conquista da península pelos romanos continua até que em 155 a.C. começa a Guerra Lusitana entre os romanos e os lusitanos liderados por Viriato, que termina em 139 a.C. com o massacre dos lusitanos. Então, por volta de 136 a.C., o general romano Décimo Júnio Bruto Galaico conquista um assentamento que se chamava Cali, na foz do Rio Douro, no norte do atual território português, onde hoje é a cidade do Porto, e rebatiza a vila de Portus Cali. Os romanos continuam avançando e em 29 a.C., durante as Guerras Cantábricas, conquistam toda a Península Ibérica. Então, 2 anos depois, é estabelecido por Marco Vipsânio Agripa a divisão provincial de Agripa, dando origem à província da Lusitânia e que vigorou até o ano 298. A partir desse ano, entra em vigor a divisão provincial de Diocleciano, dividindo a Península Ibérica novamente, dando origem à província da Galécia e tendo como inovação mais importante a criação das chamadas dioceses. O domínio romano na Península Ibérica acabou difundindo o cristianismo na região. Por volta do ano 409, com o declínio do Império Romano, as tribos germânicas chamadas pelos romanos de povos bárbaros como os vândalos, os suevos e os alanos invadem a Península Ibérica. Um desses grupos, formados por vândalos e suevos, fundam em 411 o Reino Suevo, também chamado de Reino da Galécia, com capital em Braga. Em 418 é fundado o Reino Visigótico na região da Aquitânia. Em 429, a pedido dos romanos, os visigodos seguem para o sul, expulsam os alanos e os vândalos da região e, depois de muitos conflitos entre visigodos e suevos, os visigodos conquistam Braga e anexam o Reino Suevo, unificando toda a Península Ibérica. Em 710, o rei visigodo Witiza morre, dando início a uma disputa entre as facções políticas de Ágila II e Rodrigo. Com a vitória de Rodrigo, Ágila pede ajuda aos mouros da África e os muçulmanos avançam pela Península Ibérica conquistando toda a região.
Os cristãos se refugiam no norte, formando uma resistência na região das Astúrias, uma região ao norte da Cordilheira da Cantábria de difícil acesso que dificultava o domínio dos mouros. Então, em 718, com a formação do Reino das Astúrias por Pelágio, e depois da Batalha de Covadonga em 722, tem início a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Durante o século IX, é realizada a reconquista da fortaleza de Porto Scali e a repovoação do território localizado entre os rios Minho e Douro pelo militar Vímara Pérez, e em 868 é fundado por ele o Condado Portucalense, pertencente ao Reino das Astúrias, do qual ele se torna conde. É fundado também nessa época a cidade de Vimaranes, atual Guimarães, provavelmente fazendo referência a Vímara Pérez, que se tornaria mais tarde a capital do condado. Em 910, com a morte do rei Afonso III, o Reino das Astúrias é dividido entre seus 3 filhos, dando origem ao Reino de Leão e o Reino da Galícia, que passou a ter o controle sobre o condado portucalense. Em 914, os reinos de Leão e Galícia se fundem, e em 924, os reinos são reunidos sob a coroa de Leão, ao qual o condado portucalense passou a fazer parte. Os fracos reinados seguintes do Reino de Leão permitiu que o condado ganhasse cada vez mais poder. Entre os anos 999 e 1008, quando os reinos de Leão e Galícia estavam separados e o condado portucalense pertencia ao Reino de Leão, o conde Mendo Gonçalves chegou a ser regente do Reino de Leão. Em 1035, os reinos foram novamente unificados como Reino de Leão sob o governo do rei Fernando I, que em 1064 reconquista dos mouros o condado de Coimbra, mas com a sua morte em 1065, o reino foi novamente dividido entre seus filhos, dando origem ao Reino de Castela, que ficou com seu filho Sancho II, enquanto que o Reino de Leão ficou com Afonso VI e Garcia II ficou com o Reino da Galícia, que passava a controlar também os territórios do Condado Portucalense e do Condado de Coimbra. Então, em 1070, o conde do Condado Portucalense, Nuno Mendes, tenta tomar o trono de Garcia II, mas na Batalha de Pedroso no ano seguinte é derrotado e morto. Então Garcia II se declara rei de Portugal, sendo a primeira pessoa a reivindicar esse título. Só que seus irmãos Sancho II de Castela e Afonso VI de Leão se uniram e expulsaram Garcia II do trono do Reino da Galícia. Ainda não satisfeito com o Reino de Castela e metade do Reino da Galícia, Sancho II tenta tomar de Afonso VI o Reino de Leão, mas acaba morrendo em 1072 e Afonso VI assume o trono de todos os reinos, se declarando imperador de toda a Espanha. Em 1096, Afonso VI entrega o condado portucalense a Henrique de Borgonha e concede a sua filha Teresa de Leão para se casar com ele pelo seu papel na reconquista de terras dos mouros. Então Henrique de Borgonha funde o condado portucalense com o condado de Coimbra, passa a defender a independência do condado e estabelece possivelmente nessa data Guimarães como a capital do condado. Entre os anos 1106 e 1111, do casamento de Henrique de Borgonha e Teresa de Leão, nasce Afonso Henriques, um personagem que seria muito importante para a história de Portugal. Com a morte de Henrique de Borgonha em 1112, sua esposa Teresa acabou assumindo as responsabilidades do governo e mais tarde passou a se relacionar com o conde galego Fernão Pérez de Trava. Insatisfeitos com o relacionamento de Teresa e Fernão Pérez, a nobreza portuguesa se une a Afonso Henriques, que se revolta contra sua mãe, e em 1128, após a Batalha de São Mamede, Afonso Henriques derrota Teresa, se proclama príncipe de Portugal e no ano seguinte transfere a capital do condado portucalense para Coimbra. Então, em 1139, acontece a Batalha de Ourique, entre as forças cristãs comandadas por Dom Afonso Henriques e os muçulmanos, que contavam com um contingente muito maior. Apesar da inferioridade do exército cristão, Afonso Henriques consegue derrotar os mouros e, após essa vitória épica, Dom Afonso Henriques se autoproclama rei dos portucalenses ou rei dos portugueses, sendo aclamado por suas tropas ainda no campo de batalha, se tornando Afonso I de Portugal. Dessa forma, o condado portucalense conquista sua independência, dando origem ao Reino de Portugal e tendo como primeira capital Coimbra. A independência do Reino de Portugal é reconhecida pelo Reino de Leão já em 1143 através do Tratado de Zamora e em 1179 acontece o reconhecimento formal pela Santa Fé através da bula Manifestis Probatum do Papa Alexandre III. E essa é a história da origem de Portugal. No próximo vídeo,
Vamos entender como Portugal conseguiu se afirmar como reino e como ele evoluiu para se tornar o grande Império Português, um dos maiores impérios da história. Uai, seu app de vídeos curtos.